Oi pessoal de casa, hoje a gente vai estudar pontuação, uma matéria sempre importante nas provas de concurso e que vale a pena a gente revisar, antes de tudo, a parte de análise sintática. Essa parte de análise sintática considera sempre as estruturas das funções das palavras na língua, ou seja, função de sujeito, função de objeto, função de adjunto, e a gente tem que cuidar o seguinte, ó. Quando a gente estuda a pontuação, a gente estuda algo chamado de ordem direta da oração. Ordem direta pressupõe sempre sujeito mais o verbo, mais o complemento, mais o adjunto adverbial. Então, só para a gente retomar esses conceitos, o que é cada uma dessas coisas? Sujeito é sempre a primeira coisa que a gente busca numa frase, fazendo a pergunta que é que ou quem é que mais o verbo. O verbo é a segunda coisa que a gente vai buscar numa frase. É a transitividade, saber se esse verbo é verbo intransitivo, transitivo direto, verbo de ligação e assim por diante. Complemento é a parte do objeto direto, objeto indireto e os predicativos, ou seja, 5 tipos de sujeito, 5 tipos de verbos, 3 tipos de complemento. E adjunto adverbial são aquelas ideias de circunstância, as ideias de lugar, ideias de tempo, ideias de modo e assim por diante. Então, quando a gente pensa em ordem direta, diz a regra: na ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento e adjunto, não use vírgula entre os termos. Isso só ocorrerá se deslocarem o predicativo do adjunto. O que é predicativo? Quando eu falei de complemento, eu falei de OI, OD, predicativo, que é o do verbo de ligação. Então, o único cara que se vier para cá tem que ser pontuado é o predicativo. Ou o adjunto adverbial. Se vier para cá ou para cá, também tem que separar. No resto, não. Então, observa nessa frase. As pessoas dessa turma enviaram as dicas de português aos colegas no domingo. A primeira informação de uma frase sempre é buscar o sujeito. Quem é que enviou? E a resposta vai ser as pessoas desta turma. Isso aqui é o sujeito da minha frase. Pois bem, a transitividade do meu verbo, a regência do meu verbo, é um verbo que pede 2 complementos, um direto e o outro indireto, neste contexto. Então, olha só, as pessoas dessa turma enviaram o quê? As dicas de português. As dicas de português é um objeto direto. Mas quem envia as dicas a alguém. E esse a alguém, aos colegas, objeto indireto. No domingo, me dá a ideia de tempo. E se me dá a ideia de tempo, se chama adjunto adverbial. Tradução da brincadeira: cada vez que eu tiver sujeito, verbo e os seus complementos e o adjunto, não existe pontuação. Lembrando que meu verbo é verbo transitivo direto e indireto. Pois bem, a pergunta é: onde colocar a vírgula nesse caso? E a resposta é: não há vírgulas. Por que não há vírgulas? Porque é exatamente a ordem direta. Eu nunca vou separar sujeito do verbo, verbo dos complementos e o adjunto está lá no fim. O drama seria se a gente pegasse esse no domingo e colocasse aqui, aqui ou lá. Aí sim eu teria pontuação, mas desse jeito não há pontuação. Note que na frase de baixo a gente tem uma frase que está parecida, a gente inverteu alguns elementos. Então, de novo, análise sintática pura. Quem é que enviou? E a resposta vai ser as pessoas desta turma. Isso tudo é o sujeito da frase. Quem envia, envia aos colegas, objeto indireto. O que a gente enviou? As dicas de português, objeto direto. No domingo, adjunto adverbial. Ou seja, a pergunta seria: onde colocar as vírgulas nesta frase? Uma tendência natural, uma tendência que todo mundo teria, seria de separar aos colegas aqui, ó. As pessoas dessa turma enviaram, vírgula, aos colegas, vírgula, as dicas de português no domingo. Mas cuidado, não existe essa pontuação. Por quê? Porque é exatamente a ordem direta. É exatamente a ordem direta.
Quando eu falo de complemento, tanto faz ser o direto ou o indireto primeiro. A ordem dos complementos não me interessa. O que interessa é que eles estejam depois do verbo, que eles estejam presos ao verbo. A ordem é o de menos. Por isso que nesta frase também não há pontuação. Certo? Agora, o resumo dessa brincadeira acaba sendo isso aqui, ó. Essa parte que vai fazer o resumo de quando não usar a pontuação. A primeira dica é: nunca se separa o predicado de sujeito. O que é predicado? É tudo que não for o sujeito. Então, lembrando que a primeira coisa da frase é tirar o sujeito e depois a transitividade, que é a parte de predicado. Note o seguinte: restam dúvidas sobre a matéria. Legal. Quem é que resta? E aí a gente vai ver que o sujeito de resta está aqui, ó. Dúvidas sobre a matéria. Dúvidas sobre a matéria é o sujeitinho dessa frase. Só que o verbo está aqui e tem uma vírgula. Tradução: não pode ter vírgula. Tá? Então, essa vírgula não pode estar ali, porque ela está separando o sujeito do verbo. Não interessa a ordem que eles vão aparecer. Sujeito ou verbo não importa. O que importa é que a gente nunca separe sujeito do verbo. Em várias questões de concurso, é bem comum deles perguntarem qual que está errada. E em várias delas a gente encontra sempre a separação do sujeito do seu verbo. Nunca se separa sujeito do verbo, não importa a ordem. Depois, nunca se separa o objeto do verbo. Informei ao grupo o sério problema. Primeira coisa da frase: sujeito. Quem é o sujeito de informei? Sujeito de informei sou eu. Então tá, o que eu informei? O sério problema. O sério problema é o meu objeto direto. Mas quem informa o sério problema a alguém, ao grupo, meu objeto indireto. Logo, eu tenho sujeito, verbo e complementos. Não existe esta pontuação aqui. Essas vírgulas estão erradas. Não existe pontuação nessas vírgulas. Certo? Essas vírgulas não podem. É o mesmo exemplo que a gente viu antes, de tentar colocar o objeto indireto na frente e achar que ele tem que ter pontuação. Não tem como. Frase de baixo: adjunta de nominal de nome. Bom, é que se o nome do cara está junto do nome, então ele não pode estar mesmo. Olha só. A prova do concurso estava acessível. Quem é que estava acessível? Tudo isso aqui. A prova do concurso. Essa estrutura se chama sujeito da frase. Pois bem, dentro desse sujeito tem uma parte que é a parte mais significativa, que é que a gente dá o nome de núcleo. Quem é que é o núcleo desse sujeito? Prova. Se prova é o núcleo, note que a palavra prova não é um verbo, é um substantivo, ou seja, é um nome. Esse nome tem um artigo, a, e uma locução adjetiva, meu Deus, o que é isso? É a que caracteriza, é o que limita o cara. É o que vai delimitar a prova, não é a prova de português, não é a prova de matemática, é a prova do concurso. Então eu limitei essa prova, é uma adjunta de nominal. Dentro desse processo, a gente até gostaria de colocar uma vírgula, mas essas vírgulas aqui não existem. Então, o segredo da brincadeira é, o resumo geral de quando não usar vírgula é muito mais simples, porque são estruturas normais. Nunca se separa verbo ou predicado do sujeito, nunca se separa os objetos dos verbos e nunca se separa os adjuntos adnominais dos nomes. Legal? Agora, o que a gente vai estudar agora é a parte em cima de uma oração. Como assim, Zambé? Quando eu tenho um verbo. Uma oração é a parte simples agora. Depois a gente vai estudar mais de uma oração, mas tem que ficar atento que a estrutura básica que a gente vai usar agora é essa daqui, ó. É da ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então diz a regra: para separar itens de uma série, enumeração. Ó, sublinha para mim. Série. O que significa? Mesma função sintática. Mesma função sintática. Ou seja, quando eu tenho mais de um objeto, mais de um sujeito, mais de um adjunto, não entendi. Isso aqui, ó.
Se eu estiver repetindo essa função aqui, se eu estiver repetindo esta ou esta, repetiu a função, a gente faz uma enumeração. Tanto faz, na hora de uma prova pode aparecer a palavra enumeração, pode aparecer a palavra itens de uma série, pode falar que as vírgulas separam elementos de mesma função sintática, é tudo mais do mesmo. Então olha só, na Páscoa, vírgula, preciso comer também alface, rúcula, brócolis, cenoura, tomate, chocolate. Legal, ou seja, quem é o sujeito desta frase aqui? O sujeito dessa frase sou eu. Sujeito sou eu. Só que na frase, eu tenho que identificar do sujeito, eu tenho que ir lá para o complemento. Eu tenho que ir lá para a transitividade do verbo. E aí eu tenho assim, eu preciso comer. Beleza. Só que se eu perguntasse, eu preciso comer, a pessoa ia dizer, o quê? E a pergunta seria, a resposta seria, alface, rúcula, brócolis, cenoura, tomate, chocolate. Ou seja, tudo isso é um objeto direto. Se eu perguntasse qual é a parte mais importante do meu objeto, todo mundo é importante, todo mundo é significativo ali, todo mundo é fundamental para a minha frase. Tá, e daí? E daí que eu tenho mais de um objeto direto. E como eu tenho uma mesma função sintática repetida, eu estou usando vírgula para separar esses objetos. A grande pergunta seria assim, ó. A vírgula da linha 1 a primeira vírgula da linha 1 e a segunda vírgula da linha 1 são pela mesma razão. Eu estou separando isso pelo mesmo motivo? Resposta, não. Por que não? Porque esse na Páscoa me dá uma ideia de quê? Na Páscoa me dá uma ideia de tempo. E tudo que me der a ideia de tempo, de lugar, de modo, de negação, de intensidade, tem um nome. Esse nome se chama adjunto adverbial. Qual é o lugar de um adjunto adverbial? É aqui, ó, no fim da frase. Mas o na Páscoa tá aqui. Então, essa vírgula é porque ela separa um adjunto adverbial. Isso é um adjunto adverbial. Agora, essa outra vírgula, ou todas as outras, ela está sendo empregada devido a uma enumeração. Então, são motivos diferentes, são razões diferentes. Uma é adjunta adverbial e a outra a gente tem enumerações. Não é o mesmo motivo. Fica ligado nisso, sempre uma boa pedida de prova. Agora, tempo é um recurso raro, valioso e não renovável. Olha só, quem é que é? O sujeito da frase é tempo. Então, tempo é o sujeitinho. É o nosso verbo de ligação. É um verbo que atribui um predicativo. Então, tá aqui o meu VL. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é um predicativo. Legal. Esse predicativo não tem só um predicativo, tem mais de um. E aí eu estou enumerando esses predicativos. Todas as características que eu acho que pertencem a tempo. Raro, valioso, não renovável. Enumerei. Agora, observa o seguinte, ó. Aqui eu usei uma vírgula e aqui eu usei um E. Pode isso? Pode. Mas qual é a grande pergunta de um concurso? A grande pergunta seria, poderíamos trocar o E da linha 12 por uma vírgula, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Eu posso dizer que tempo é um recurso raro, valioso, não renovável. Ponto. Poderíamos fazer isso? Resposta, poderíamos. Porque olha a minha primeira frase aqui, ó. Na Páscoa preciso comer alface, rúcula, brócolis, cenoura, tomate, chocolate. Botei tudo numa enumeração só. E a pergunta poderia ser a contrária. Poderíamos trocar a última vírgula da linha 12 pela palavra E sem prejuízo para o sentido e para a correção? Sim, poderia. Qual é o detalhe disso? Qual é que é o grande detalhe que a gente tem que ficar atento? Se eu botar vírgula, tudo vírgula, dá uma sensação de que está continuando a frase. Dá uma sensação de que a frase não parou. Se eu botar o E,
dá uma ideia de encerramento, dá uma ideia de que acabou a frase. Não importa. O que importa é, numa enumeração, eu posso usar tudo vírgula, ou usar vírgula até o último elemento, e no penúltimo elemento, e no último eu colocar a conjunção e. É isso que a gente tem que estar atento. Todo mundo pode ser vírgula, ou o último elemento pode ser. Ainda existe a possibilidade, mas aí é horrível, né? Aí não é pra gente usar, isso aí deixa para uma prova. Que seria o fato da gente usar tudo e. Na Páscoa, vírgula, preciso comer alface e rúcula e brócolis e cenoura e tomate e chocolate. Vai ficar horrível, vai ficar péssimo, vai ficar coisa de mongolão. Mas tudo bem. O ideal para nós normais é usar vírgula e de repente colocar um e lá no final para fechar. Mas tudo é possível nesses casos, certo? Tudo vírgula, tudo e, ou o último elemento apenas com e e o restante com vírgula. É uma sacada legal. Essa é uma das regras que mais aparecem em provas de concurso. A regra da enumeração, repetição da mesma função sintática. Fica atento a isso. Um outro fator legal, e aí serve também para quem vai fazer redação, daqui a pouco tu quer fazer uma balaca na redação, aqui tem uma dica boa, que é para assinalar a supressão de um verbo. Diz a regra o seguinte, ó, eu tenho duas frases que elas vão usar o mesmo verbo, ou 3 ou 10 frases, não importa. Se eu for repetir o verbo, no lugar de repetir, eu posso usar pontuação para isso. Então note o seguinte, ó, ele vê filmes no YouTube, eu no cinema. O que eu estou te mostrando? O sujeito da minha frase, lá da primeira, é ele vê filmes. Quem é que vê filmes? Ele, sujeito. Legal. Mas ele vê o quê? E a resposta vai ser filmes. Filmes é um objeto direto. No YouTube, é o adjunto adverbial. Beleza. Então eu tenho aqui meu verbo transitivo direto, um objeto direto e o adjunto. Qual é o detalhe disso tudo? O detalhe é que se eu for colocar uma outra frase paralela, eu vou dizer que eu vejo filmes no cinema. É isso que eu estou dizendo. Só que eu não preciso dizer, ele vê filmes no YouTube, eu vejo filmes no cinema, meu vizinho vê filme na televisão, meu colega vê filme, e aí eu não preciso ficar dizendo vê filme, vê filme. O que eu faço? Eu acelero o processo avisando assim, ó, olha aqui, te liga, ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa o leitor tem alguma coisa fora do lugar. É isso que o cara está te dizendo. Ponto e vírgula significa tem alguma coisa fora do lugar. Então tá, quem é que está fora do lugar? A vírgula vai te avisar. Ó. A vírgula marca isso. Ele vê filmes no YouTube. Eu vejo filmes no cinema. Essa vírgula, a regra diz que é o verbo, né? Mas na vida eu estou te mostrando que é muito mais. Essa vírgula marca tudo isso aqui, ó. Ver filmes. Essa vírgula ela é muito mais do que a regra diz. A regra diz que é só o verbo. Mas na prática eu estou te mostrando que nesse caso foi o verbo e o complemento. Ah, Zambelli, mas não pode ser só o verbo? Pode. Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo assim. Se eu colocasse assim, ó. Edgar gosta de matemática. Edgar gosta de matemática, ponto e vírgula. Zambelli, vírgula, de português. Então, olha só essas frases aqui, ó. Edgar gosta de matemática, Zambelli de português. Nesta frase, fica muito claro que existe uma regra especial para isso, que é a regra da supressão do verbo. Ou seja, quem é que gosta na primeira frase? Edgar gosta. Edgar é o sujeito da frase. A gente sabe que quem gosta, gosta de. Então, o meu verbo é um verbo transitivo indireto. O de matemática é o meu objeto indireto. Beleza, tem uma ordem completa. Eu tenho sujeito, verbo e complemento. É isso que é a essência.
Ah, Zambelli, o adjunto. Tá, o adjunto só tá junto, né? Os caras fundamentais para uma frase são exatamente esses. Sujeito, verbo e complemento. É isso que eu tenho atrás do meu ponto e vírgula. Só que aí eu tô avisando o leitor. Ô leitor, te liga aí, ó. Tem coisa fora do lugar. Que está fora do lugar? Lá na outra frase, Zambelli, vírgula, de português. Note que esta vírgula aqui, ó, tá marcando exatamente o verbo, ó. Exatamente o verbo. E aí a gente tem agora um sujeito para essa frase e a continuação da frase. E aí olha o detalhe. Como é que eu tenho certeza que aquilo ali é o verbo? Que aquela vírgula é o verbo? Porque a regência seguiu. Quem gosta, gosta de. É um verbo transitivo indireto. E a regência desse verbo foi lá marcar. Ah, Zambelli, não dá para tirar esse de aqui, ó. Esse de de quem gosta, gosta de. Não posso tirar essa preposição. A preposição tem que estar ali. Porque quem gosta, gosta de matemática e o outro gosta de português. Segue o paralelo das preposições. Por isso que eu não posso eliminar. E aí, nesse tipo de frase, fica muito claro que esta vírgula é exatamente o verbo. Esta vírgula é exatamente o verbo. Então, essa é a regra da omissão do verbo. Legal? Volta para a frase que eu tenho aqui no nosso material, ó. Ele vê filmes no YouTube, eu vejo no cinema. Poderia dizer eu vejo no cinema? Poderia. Mas a gente nota que a vírgula foi muito mais. Aqui ela buscou só o verbo. E aqui ela buscou o verbo e o complemento. Tudo bem, a regra diz, é o verbo. Na prática, ela busca tudo, certo? Ela busca o que tiver que buscar, a vírgula vai lá e faz esse papel. Então cuidado com esse tipo de regra. Ah, a regra é só do verbo? Não, tem muito mais coisa. Aqui tem o complemento também, aqui tem só o verbo. Legal? Então vamos lá. Depois, adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial deslocado. Ô Zambelli, como assim deslocado? Sim, o lugar dele é onde na frase? No fim, né? Adjunto adverbial deslocado, o lugar dele é no fim da frase. Tá, e daí? E daí que se a gente antecipar esse adjunto, ele acaba tendo que ser pontuado. Funciona assim, ó. Para separar adjunto adverbial deslocado, ou seja, deslocado do final. Quando eu digo o preço que se paga às vezes é alto demais, tu tem que ter uma maldade aqui, ó. Quem é que é alto demais? O preço que se paga. Percebe que entre o sujeito e o verbo existe um treco ali, que eu nem sei o que é. Eu nem sei que treco é esse, mas eu já sei que está separando o sujeito do verbo. E isso já é um problema. Separou sujeito e verbo, a gente já tem que ficar paranoico. Opa, tá fora, vamos cuidar disso aí. Então o que a gente vai ter que se dar conta? De que isso aqui está fora do lugar, então, vírgula, vírgula. Tudo isso é um adjunto adverbial. Bom, tá fora do lugar tem que estar entre vírgulas. E nesse caso me dá uma ideia de tempo. Às vezes, nem sempre, é uma ideia temporal. Então se é uma ideia temporal, isso se chama adjunto adverbial. Agora, no próximo domingo farei meu concurso. Olha só, quem é o sujeito? O sujeito dessa frase sou eu. Ô pessoal, eu farei. Farei o quê? Meu concurso. Meu concurso é um objeto direto. Mas se eu vou fazer o concurso, acabou a frase. Eu poderia terminar a frase aqui. Não, Zambelli, peraí, no próximo domingo. Ah tá, no próximo domingo é o tempo. É o famoso adjunto adverbial. Qual é o lugar dessa frase? Qual é o lugar de no próximo domingo? Não era para estar aqui, né? Isso é um adjunto adverbial. Era para ele estar aqui, ó. Então, essa vírgula marca exatamente que o adjunto adverbial fugiu do lugar. Como assim? O lugar dele é aqui, ó. No fim da frase, eu joguei esse adjunto para cá. Na outra frase, no às vezes, eu joguei o adjunto para cá, ó. Não importa, tá fora do lugar, tem que ser separado por pontuação. Agora, o tomate, em razão da sua abundância, vem caindo de preço. Legal. Quem é que vem caindo? O tomate.
O tomate é o sujeitinho dessa frase. Vem caindo, tá lá, ó. Então, mesmo que eu não saiba o porquê disso tudo, a gente tem que colocar pontuação nessa frase. Por quê? Porque a gente está quebrando o sujeito do verbo. Então tá. Toda essa estrutura aqui, ó, em razão da sua abundância, vírgula, é uma ideia de causa, adjunta adverbial de causa. Beleza, não importa, é adjunta adverbial. Qual é o lugar dele na frase? No fim da frase. Eu deveria dizer, o tomate vem caindo de preço em razão da sua abundância. O lugar dessa estrutura era no fim da frase. Eu joguei ele para o meio, entre o sujeito e o verbo. Vamos separá-lo por pontuação. Agora, o grande detalhe dessa matéria é isso aqui, ó. Ah, Zambelli, é sempre assim. Não, não é sempre assim. Depende. Existe um treco chamado de adjunto adverbial pequeno. Adjunto adverbial pequeno. E quando eu tenho um adjunto adverbial pequeno, é o que a gente chama, é o que a gente diz que é uma pontuação facultativa. O drama é a gente saber o que é pequeno. Então, pequeno vai ser a partir de uma palavra, tá? Uma palavra a gente deixa assim. Aí se for mais, a gente considera maior. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, aqui, vírgula, estudo gramática. Essa vírgula, obrigatória ou facultativa? Bom, o aqui é uma palavra só, é pequenininho. Então a gente vai dizer que esta vírgula é facultativa. Não é obrigatória, não. Eu posso tirá-la da frase sem nenhum galho. Agora, no próximo domingo, posso tirar essa vírgula aqui? Não. No próximo domingo eu não posso tirar. Por quê? Bom, porque ele já é muito mais extenso do que aqui. Não existe uma regra específica para dizer o tamanho do adjunto. Não tem assim, são tantas letras, são tantas palavras. A gente considera uma palavra. Uma palavra, duas pequenininhas, ele ainda é pequeno. Passou disso, é ideal já colocar a pontuação. Certo? Então, neste bloco, a gente estudou a ordem direta dos elementos, a pontuação interna, a gente estudou a enumeração, quando eu repito a mesma função sintática, a gente ainda viu a supressão do verbo e agora a história do adjunto adverbial. Grande, pequeno, mas o que importa é o fato dele estar deslocado. No próximo bloco, a gente segue com pontuação.